Graça e paz. A paz do Senhor. Deus seja louvado. Como diria meu pai, Deus seja louvado pela sua vida e pela sua vinda até este lugar. Nós sabemos que a importância de estarmos reunidos para cultuar ao Senhor, não é verdade? Queria convidar você nesta manhã a meditar na letra de um louvor. Ele é bem antigo, mas ele tem muito a ver com o nosso dia de hoje. Hoje é dia 31 de outubro. E hoje faz 504 anos da Reforma Protestante. Nós temos aprendido na escola profética, de adoração profética, com os meninos do Espaço das Águias, que teve uma galera que pagou um preço enorme para que hoje eu e você pudéssemos estar lendo a palavra. Nós estamos estudando o livro de Romanos já faz 30 dias. Quantos dias faz? Quantos dias? 30 dias. E sabe por que a gente tem esse privilégio? Porque lá atrás teve uma galera que pagou um preço alto para que hoje eu e você pudéssemos ter a palavra em nossas mãos. Sabe, existem pessoas que a gente ama, que foram salvas pela palavra de Deus, porque um dia alguém decidiu pagar um preço para que hoje eu e você pudéssemos ter as Escrituras Sagradas com livre acesso em nossa mão. Amém? Eu queria te convidar a abrir a Bíblia no livro de Romanos. Faz 30 dias que estamos aprendendo com esse livro. E o Senhor tem trazido revelações profundas às nossas vidas. Confesso que eu fiquei meio perdido no que falar. Depois de tantas mensagens a respeito do livro de Romanos, e olhando para a história que é escrita através de Paulo para a igreja de Roma, fico confuso, porque quando a gente olha para a carta aos Romanos, se formos para o primeiro capítulo, pastor Jailson, vamos ver o que baseia a Reforma Protestante. Paulo dizendo no versículo 17 do capítulo 1, dizendo que o justo ele vai ter que viver pela fé. Ele vai viver pelo quê? Pela fé. Se formos para o capítulo 12, nós vamos ver Paulo agora instruindo eles que por mais que Roma seja reconhecida como o exército mais violento da história, no versículo 11 do capítulo 2, ele vai dizer que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Se nós formos para o capítulo 3, nós vamos ver no versículo 10, Deus dizer para nós, através da vida de Paulo, que ele olhou do céu para a terra e ele não viu um justo sequer. Se corrermos mais alguns versículos dentro do próprio capítulo 3, nós vamos ver o Senhor dizendo que ele não viu um justo sequer, porque nós todos pecamos e todos estamos destituídos da glória de Deus. Quando vamos para o capítulo 4 de Romanos, nós vamos ver Paulo tentar instruir a igreja de Roma através da vida de Abraão. Se não me falha a memória, o versículo 18 vai dizer que Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Se formos até o capítulo 5, nós vamos ver uns clássicos versículos nos dizendo no versículo 20, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O capítulo 6 nos traz um dos maiores revelações que gera até um temor. Se não me falha a memória, é o versículo 23 que vai dizer que o salário do pecado é a morte. No capítulo 7, uma das maiores identificações que eu tenho com o apóstolo Paulo, no capítulo 7, no versículo 19, ele vai revelar sua natureza falha, e ele vai dizer aqui: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, pastora Cris, esse eu acabo fazendo. O capítulo 8 dispensa apresentações, pode ser talvez o capítulo mais conhecido da Bíblia Sagrada, iniciando com Paulo nos dizendo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que andam segundo o Espírito e não mais segundo a carne. O finalzinho do capítulo 8 vai dizer o que pode nos separar do amor de Deus: a tribulação, a angústia, a fome, a nudez. Todos os dias nós somos entregues à morte, como uma ovelha somos levados ao matadouro. Mas em todas essas coisas, diz o versículo 37, nós somos mais que vencedores. O capítulo 9, eu vejo Paulo falando para a igreja de Roma: põe o pé no freio. Lá no versículo 16 ele vai dizer: não é o tanto que você corre, não é o tanto que você quer, mas é Deus que se compadece de nós.
No capítulo 10, um texto conhecidíssimo, mais uma vez Paulo ativando a fé da igreja de Roma, dizendo no versículo, se não me falha a memória, 17, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O capítulo 11, ele vai nos ensinar a dar honra a quem merece toda a nossa honra. Ele vai dizer no versículo 36, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. O capítulo 12 vai nos trazer um clássico versículo, no versículo 2 do capítulo 12, onde Paulo vai dizer para a igreja de Roma, e para mim e para você: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possas experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. O capítulo 13 vai nos ensinar que toda autoridade foi constituída por Deus. E quando chega no versículo 7, Paulo diz: a quem honra, honra, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, mas a quem honra, honra. No 14, mais um texto conhecidíssimo, Paulo vai nos dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O capítulo 15 vai dizer que nós que somos fortes, diga: eu sou forte. Isso, nós que somos fortes devemos cuidar daqueles que estão fracos e não pensarmos só em nós mesmos. Capítulo 15, versículo 1. E para encerrar a carta de Romanos, no capítulo 16, se não me falha a memória, o versículo 19 e o 20, ele vai dizer: seja excelente para o bem, seja inocente para o mal, porque o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Uma carta cheia de revelação. Eu fico confuso no que vamos falar. Tivemos vários cultos onde nós aprendemos com o Senhor, com tantos textos carregados da palavra de Deus. O que poderíamos falar nessa manhã para continuar aprendendo com o Senhor? E quando eu recebi esse convite para ministrar hoje, foi um pouco antes do Mateus me chamar para participar de uma reunião com a Rede Ruios. E Deus trouxe uma direção para o coração do nosso pastor Jailson. E nós vamos começar a trabalhar a nossa identidade. Você sabia que o nosso grupo de jovens, ele tem uma identidade? E essa identidade, ela fala sobre maturidade. Então eu queria ir para o capítulo 8 de Romanos e ler com vocês a partir do versículo de número 14. Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 14. Todos encontraram? Quem não encontrou, fala: me espera. Aleluia. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O versículo 15 vai nos dizer: porque não recebestes um espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, para qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito, diz o versículo 16, testifica com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. Pula para o versículo 19. Porque a ardente expectação da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Feche os seus olhos por alguns minutos. Pai, nós queremos te dar graça. Queremos te agradecer pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas. O Senhor, ó Pai amado, nos escolheu para estar aqui nessa manhã, para juntos engrandecermos o nome do Senhor, para juntos aprendermos com o Teu Espírito Santo. Então quero te fazer um convite, Pai.
seja professor sobre as nossas vidas nesta manhã mais uma vez, e nos permita ser os teus alunos, nos permita aprender com o Senhor mais um pouco daquilo que o Senhor deseja que venhamos viver. Traga-nos uma palavra que gere conforto em nossos corações, mas também traga-nos uma palavra que gere confronto, para que a nossa realidade seja transformada pelo poder do Senhor. Desde já te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez, já faz e ainda há de fazer. Amém e amém. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Deus é lindo. Ele é lindo demais. Você consegue enxergar o que está escrito aqui? Verdade. Você pode repetir? Verdade. Enquanto eu conversava, eu mais assistia a reunião dos meninos aqui com a equipe Ruios, e eu observava tudo que Deus está derramando sobre essa galera. Eu fui ministrado pelo Senhor a respeito do ângulo da verdade. Você pode repetir? O ângulo da verdade. Isso. O Senhor nesta manhã, Ele quer abrir os nossos olhos, porque normalmente eu não consigo ver a verdade por completo. Vou te dar um exemplo. Aqui está escrito que Deus é. Você consegue ler aí do fundo? Deus é. Isso. Mas se eu virar mais um pouquinho, eu vou encontrar que Deus é. Isso. Eu consigo ver que Deus é amor, olhando assim. Eu consigo ver que Deus é justiça quando eu olho assim. Porque o ângulo da verdade, às vezes, ele me engana. E aí eu que estou apaixonado por um Deus que é amor, quando me deparo com uma atividade de justiça do eterno, fico confuso e fico na dúvida: será que realmente é Deus? Porque a minha verdade, ela às vezes vai me enganar. Vou tentar usar um exemplo mais prático, a qual eu vejo, sabe? Quantos aqui são pais de família? Aleluia. Já oro e abençoo a vida do Mateus, da Karen. Pastor Jailson, põe a mão. A unção do pastor Jailson. Nós somos pais, mas teve uma época que a gente que era os filhos, sabe? E a nossa visão de verdade era diferente do que nós temos hoje. Sabe? Quando você proíbe o seu filho, por exemplo, dele sair, mano, ele não vai entender que você está querendo cuidar dele. Ele vai ficar bravo. Por quê? Porque na verdade que ele está enxergando, ele está vendo apenas que você está o punindo por alguma coisa. Mas como a nossa visão de pai é uma visão mais ampla, a gente consegue enxergar além. Então a nossa verdade, ela é um pouco mais avançada do que dos nossos filhos. Eu me recordo que ficava muito bravo se eu não tivesse talvez algo que eu queria comer. Mas a verdade absoluta é que os meus pais estavam colocando o que podíamos comer naquele momento. Não é verdade? Quando olhamos para Deus é a mesma coisa. Quando olhamos para o Senhor, às vezes não conseguimos entender, Pepe, por que Ele está dizendo não para determinadas coisas. Porque no nosso campo de visão, a nossa verdade está dizendo que é da hora aquilo que eu quero, que eu estou projetando. Pastora Cláudia, no campo de visão de Deus, Ele está vendo que não vai dar certo. Então Ele olha para nós e diz: não, não é o momento. Já tentou corrigir uma criança e dizer para ela que ela não pode enfiar as coisas na tomada? Automaticamente ela fica brava, porque ela está brincando e não estamos deixando ela brincar. Mas é o campo de visão dela. No campo de visão dela é só uma brincadeira, é só algo que está divertindo ela. Mas no nosso campo de visão, como pais, a gente sabe que aquilo pode trazer dor. A gente sabe que aquilo pode trazer algo que vai fazer mal para ela. Então a gente vai e corrige. Então o Deus que é amor, Ele também é justiça. Então quando Ele nos corrige, eu falo isso porque eu trabalho hoje como diretor de uma casa terapêutica. E lá
é muito automático. Quando você está fazendo tudo que a galera quer na casa, presbítero Toledo, a casa flui numa maravilha, pastor Jesus. Está liberado o campo, o baralho, a galera está brincando, e é 40 homens se divertindo, é uma maravilha. Mas quando você vai e diz não, a visão de verdade muda. Fala, será que eles estão querendo cuidar de mim mesmo? Será que realmente é um cuidado esse? Não estão deixando eu me divertir, não estão deixando eu fazer aquilo que eu enxergo como verdade. Eles não permitem isso. Por que que isso está acontecendo? O porquê que eu não consigo? Me lembro, certa vez, não me falha a memória, no livro de Êxodo, vai narrar-nos a história da libertação do povo de Israel, amém? O povo estava escravizado, sim ou não? Sim, eles estavam escravizados. E aí Deus vai levantar um homem chamado Moisés para libertar aquela galera lá do Egito. E vai falar para eles, olha, chegou o tempo. Moisés e Arão vão se apresentar diante de Faraó e vão anunciar que Deus está mandando o povo ser liberto. A galera amou a ideia. Vamos ter liberdade? Demorou. É isso que a gente mais quer, vamos. Só que quando chega o momento do confronto, porque existe um processo para que se cumpra aquilo que Deus tem preparado para você. Você acredita nisso? Deus tem promessas para as nossas vidas, amém? Só que para se cumprir essa promessa existe um processo. E quando inicia-se o processo, Faraó retalha sobre a galera do povo de Deus. Ele vai até eles e começa a retalhar, ele triplica a questão de trabalho deles. Aquilo que eles faziam, agora eles fazem muito pior. Eles estão sendo açoitados mais vezes. O processo não está legal. Então aquilo que eles estão enxergando, que eles enxergavam como algo da hora, agora já não está sendo mais legal. A verdade parece não ser a mesma. A verdade parece não estar funcionando para eles agora. Porque o ângulo que eles estão olhando é apenas um ângulo de dor. É apenas um ângulo onde as coisas começaram agora a dar errado. Moisés, ele continua posicionado, olhando pela visão de Deus, ele permanece questionando o Faraó e colocando o Faraó contra a parede, dizendo assim: o meu Deus vai tirar essa galera daqui. Só que lá no meio do povo, que seriam beneficiados por essa verdade, eles infelizmente já estavam desanimando. Porque o meu campo de visão, ele começa a falar mais alto. O meu campo de visão, ele fala mais alto do que aquilo que eu não estou vendo. E se você reparou, dentro dos 16 capítulos que eu falei aqui de Romanos, a maioria deles, Paulo estava motivando eles a ter fé. O escritor de Hebreus vai dizer para mim e para você, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza daquilo que ainda não se viu. Fé é acreditar que algo que ainda não se tornou uma realidade, vai se tornar uma realidade. Nós acabamos de presenciar o testemunho do Mateus, dizendo para mim e para você, que um milagre aconteceu em uma semana, para que ele pudesse viver o maior sonho da vida dele. É uma verdade que era impossível isso se tornar realidade aos olhos humanos. Sim, é uma verdade. Não deixa de ser uma verdade isso. Mas quando a gente parte para um campo de visão maior, e nós depositamos as nossas fé no Senhor, a nossa verdade agora será a dele. E olhando pelos olhos dele, o milagre aconteceu na vida do Mateus. Ele vivenciou algo, sabe? Ele desfrutou de algo maravilhoso. Hoje nós sabemos o final da história daquela galera. Eles vão atravessar o mar vermelho. Eles vão ir para o deserto para um tempo de libertação. Mas para eles que estavam dentro do Egito ainda, o campo de visão ainda era limitado. E muitos deles murmuravam, reclamavam e se chateavam com o que estava acontecendo. A gente fica muito limitado no nosso campo de visão, e eu acredito que o Senhor nesta manhã está querendo abrir os horizontes dos nossos olhos. Ele está querendo mostrar para nós que a verdade, às vezes,
que a gente está enxergando não é completa. Existe um ângulo que talvez esteja distante dos nossos olhos. O povo passou pelo processo, alguns murmuraram, mas eles alcançaram a libertação. Mas precisou, primeiramente, alguém se posicionar, enxergando além do campo natural de visão. Vai chegar determinados momentos nas nossas vidas que o Senhor vai nos colocar na posição de escolher entre a fé e a razão. Chegará momentos na minha e na sua vida que nós vamos ter que nos posicionar para escolher entre ter fé ou ter razão, porque a lógica humana vai tentar cancelar aquilo que o Senhor tem gerado como sonhos dentro dos nossos corações. O Mateus falou agora que ele casou sem colocar R$1 do bolso, praticamente ele mobiliou toda a casa. Confesso para você que aquilo que eu conheci junto com a minha esposa de vivência, os conselhos que a gente ouviu por aí é: não faça casamento assim não, que não dá certo. Não, você não tem nem casa própria ainda. É um olhar racional. Não deixa de ser uma verdade, mas o Senhor, Ele quer nos levar para um outro campo. Talvez se tivéssemos depositado mais fé no Senhor na nossa época, pudéssemos ter vivido o que eles viveram hoje, essas 3 semanas atrás. Mas o porquê não vivemos? Porque num olhar racional não deixa de ser verdade. Realmente, se nós olharmos com olhares humanos, era uma prioridade, talvez ter uma casa própria, talvez alguma outra coisa, só que o Senhor levou a viver sonhos, e quando o Senhor nos leva a viver sonhos, nós vamos desfrutar daquilo que ainda o olho não viu, daquilo que o ouvido não ouviu, e o que não subiu ao entendimento do homem, coisas maravilhosas, extraordinárias, o que o Senhor tem preparado para nós. Mas Ele nos convida para um passo de fé, Ele nos convida a olhar pelo ângulo de visão dEle, porque o ângulo da verdade que nós estamos olhando muitas das vezes é o nosso campo de visão, que normalmente está gritando na frente dos nossos olhos. E o que o Senhor nessa manhã quer dizer é: filho, olha para mim, deixa que eu direcione o dia de amanhã para você. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Me recordo que, se não me falha a memória, no capítulo 8 de João, vai trazer uma narrativa a respeito de uma mulher que foi pega no ato do adultério. Ela foi pega no ato do adultério. E ela foi carregada por alguns homens, foi jogada na frente de Jesus. E aí, os anciões daquela época disseram: mestre, essa mulher foi pega no ato do adultério, e a lei manda apedrejá-la. Era uma verdade, sim ou não? Era uma verdade, sim ou não? Sim, era uma verdade. Só que o campo de visão humano está gritando ali. Porque quando Jesus olha para eles, ele fala: vamos olhar essa verdade por um outro ângulo então. Jesus ergue a cabeça e diz para eles: será que nós, aqui presente, não teremos mais pecados também? Se não tivermos, aquele que não tiver pecado algum, que atire a primeira. A Bíblia diz que os mais velhos começaram a pensar e foram se retirando. Do mais velho ao mais novo, todo mundo meteu o pé e foi embora. Jesus olha para ela e fala: cadê os teus acusadores? Se ninguém te condena, eu também não. Vai, não peques. Isso. Infelizmente a igreja, hoje eu dou graças a Deus, na verdade, porque teve um tempo em que, quando a pessoa pecava, ela tinha que ficar distante, ela era abandonada, era ela largada, e o Senhor trouxe no coração dos nossos antepassados, vamos colocar assim, aqueles que nos precederam, um coração amável, que começou a acolher essas pessoas ao invés de afastá-las. Mas isso já estava sendo ensinado por Jesus. Lá atrás o Senhor já estava mostrando que eu não prefiro condená-lo, eu prefiro salvá-lo. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio.
Pelo contrário, Ele deseja salvar a todos. O Senhor, Ele ama a salvação da humanidade. Ele se doou para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de viver o que Ele está sonhando para nós. Só que infelizmente, quando a gente olha para um campo de visão pequeno, a gente fala, o cara errou, ele não pode fazer mais nada. É o irmão do filho pródigo, olhando para o pai com um olhar de revolta, dizendo assim, como você está fazendo uma festa para ele? Ele estava com as meretrizes, ele estava errando. É um ângulo de verdade? É uma verdade, não deixa de ser. Mas o Senhor quer nos levar a enxergar de um ângulo diferente. O Senhor quer fazer com que a minha e a sua visão, ela seja agora a visão do eterno, onde a gente não vai condenar, a gente vai ajudá-los a abandonar a prática do pecado. A gente vai se posicionar como aqueles que agora estendem a mão, aqueles que ajudam e não aqueles que afastam. É um olhar de visão. É um campo diferente ao qual nós estamos olhando. É o ângulo da verdade, só que visto pelos olhos do Senhor. O Senhor nessa manhã quer abrir a nossa visão. O Senhor nessa manhã quer fazer com que a gente entenda que Ele tem uma visão mais apurada, mais, gigantesca. O olhar dele é mais amplo e Ele consegue ver além do que a gente está enxergando. Tem uma música do Thales que ele fala, filho meu, está fugindo de mim, E aí ele fala, você está dirigindo em cego, em alta velocidade, daqui de cima eu vejo o que vai acontecer. Muitas das vezes nós estamos errando, e o Senhor está tentando puxar a gente para evitar que a gente erre. Ele está tentando pôr um freio para que a gente não cometa erros. E muitas das vezes a gente comete erros baseados na verdade, porque o nosso campo de visão está limitado. Eu não estou 100% errado, eu estou olhando para a verdade. Só que se eu olhar só para o meu ângulo de visão, eu vou acabar errando. Então o Senhor, Ele nos instrui, vem pelo meu olhar, olha através dos meus olhos, vem através de mim, Me recordo que certa vez, Jesus estava se dirigindo à casa de um homem para curar uma pessoa. Uma multidão acompanhava, porque tem maior galera que acompanha Jesus aonde ele ia. Era multidões enormes de pessoas seguindo Jesus, muita gente. E eles apertavam Jesus, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, ela se rasteja até que ela consegue tocar na orla da roupa de Jesus e ela é curada. Jesus automaticamente falou, alguém me tocou. E aí Pedro, cheio de uma visão humana, falou, mestre, a maior galera está do seu redor, como que ninguém vai te tocar, mano? É uma verdade? É uma verdade. Tinha a maior galera realmente tocando em Jesus toda hora, só que ele está olhando com um olhar humano. Eu estou falando de Pedro, eu estou falando de alguém que está do lado de Jesus, que está no caminho correto já, só que precisa ampliar a visão. Porque às vezes a gente está no caminho correto, mas estamos deixando passar algumas coisas porque a nossa visão está limitada ao nosso campo físico. O Senhor quer nos levar a um tempo de crescimento espiritual. Quando eu vi os meninos falando a respeito de engrenar essa identidade dos ruios, sabe o que significa ruios? Ele significa filhos maduros. Eu entendi que o Senhor quer fazer a sua igreja crescer. Não quer dizer que nós não estamos bem. Não, nós estamos da hora. Mas o Senhor, Ele quer melhorar. O Senhor quer ampliar o nosso nível de relacionamento com Ele. O Senhor quer nos levar a crescer numa proporção gigantesca. Muitas das vezes a gente fica preso a um olhar, humano. Um olhar humano. Um campo de visão limitado. Manilha, última vez que eu fui lá comer na casa de vocês, pensa num casal que sempre foi acolhedor. Permita-me falar. Existe algo que é liberado dentro do parto, chamado oxitocina. Faz com que a mãe
Sinta um amor extraordinário pelo seu filho, mesmo tendo passado todo aquele processo de dor. Essa descarga, ela é liberada no momento do parto. E aí, por mais que seja uma dor terrível, a mãe não perde aquele amor incrível pelo filho. É uma descarga que é liberada no corpo, chamada oxitocina. Foi feitos alguns estudos, e essa mesma descarga, ela é liberada quando alguém faz algo bom por nós, sem que a gente esteja percebendo. As pessoas que estudaram isso foram no mercado, e aí a pessoa que estava na frente pagava a conta do que está vindo atrás, sem o cara nem saber. Quando ele chegava com aquele carrinho cheio de compra, talvez para passar no crédito, a moça do caixa falava: alguém já pagou para o senhor, pode ir. E aquilo gera uma sensação tipo, uau, como assim? Oxitocina sendo liberada, prazer em ser servido. E aí, quando eu fui lá, eu senti essa mesma descarga, oxitocina. Foi liberada uma descarga de alguém que ama servir. Eu vejo que temos mais amigos do Fábio, reconheço pela camisa, talvez possam falar melhor do que eu o quanto foi carinhoso a forma de vocês nos receberem, sabe? E eu me recordo que naquele dia nós batemos um papo que me fez lembrar da mensagem de hoje. Vocês ficaram na cozinha conversando, você com a minha esposa, com as minhas filhas, e eu fui com meu pai lá para o fundo. E enquanto eu conversava com o irmão Fábio, ele falou para nós algo que incomodava ele. Ele falou a respeito dos dízimos e das ofertas. Ele falou: mano, eu não me dou bem com esse bagulho aí não, mano. Esse bagulho aí, mano, não me desce. Os caras devem estar levando o dinheiro de todo mundo, e, sabe, eu já saí de um lugar por causa disso. E ele foi sincero. E eu falei: mano, que da hora. Mas deixa eu te mostrar um outro ângulo dessa visão. E aí a gente começou a bater um papo. Porque o que significa dizimar ou ofertar dentro da igreja? É uma consciência de um filho que amadureceu, sabe? Não é obrigatório, não é impulsionado, não, eu quero participar, sabe? Quando eu era mais novo, eu dei só trabalho dentro de casa, mas hoje eu procuro de todas as formas servir no que eu consigo, porque agora eu tenho uma consciência de que eu preciso participar do meu lar, eu preciso ajudar, eu preciso servir. Hoje eu desejo fazer isso, sabe? Quando a gente vai no capítulo 47 de Gênesis, nós vamos encontrar uma história assim, ó. José trouxe a sua família para morar dentro do Egito. Na época o faraó ainda não era aquele terrível. Então José traz aquela galera para lá e eles começam a morar lá. E aí José passa para eles a seguinte informação: olha, vocês não tinham mais terra para morar, vocês não tinham mais alimentos para comer, não tinham sementes para plantar. Eu vou pedir para Faraó e vou dar tudo para vocês. E aí vou pedir que vocês contribuam comigo para me ajudar a manter esse lugar. A Bíblia diz que todos aceitaram de bom grado. E aí eles doavam a quinta parte de tudo que eles plantavam. Isso é chamado de redenção. Alguém pagou o preço quando eu não tinha nada, me trouxe para morar e viver com Ele, e me deu a oportunidade de ser participativo. Não foi obrigado, eu quis participar, eu quis fazer, sabe? Eu quero ajudar, eu quero pagar uma conta. Quem tem filhos sabe a felicidade que é ver um filho chegar e pagar uma conta, não é verdade? Porque é difícil pagar a conta, principalmente hoje em dia. Quando você vê um filho vindo e pagar uma conta, você fala: uau, que top. Então Deus não está querendo dinheiro, como Mateus disse aqui. Ele está querendo compartilhar. Ele está querendo que a gente viva junto, quer que a gente seja participativo. Ele quer que a gente se relacione. E o Fabião, depois daquele dia, não parou de se relacionar. Malina. Lembro-me que ele me ligava todos os dias perguntando: o que a tribo está precisando? Em que posso ajudar? Como eu posso servir? Por quê? Porque entendeu que não é obrigação, não. O ângulo da verdade que o Senhor quer nos mostrar é que quando a gente olha para o olho humano, a gente vê que realmente tem uns caras que aproveitam desse momento das igrejas para levar vantagem.
Mas o Senhor está querendo nos trazer para um campo de visão maior, onde nós vamos enxergar que é muito além disso, que infelizmente esses que fazem errado vão prestar conta um dia, mas existe um relacionamento muito grande com Deus, porque vidas são alcançadas através daquilo que é semeado nesse altar, sabe? Já vim aqui mais de 10 vezes, só nos últimos dias que eu voltei a morar aqui nos Pimentas, junto com meus pais, para pegar uma cesta e levar para alguma família que está precisando. Sabe o que o nosso adversário faz? Ele tenta fazer com que aquilo que é real, não deixa de ser uma verdade, paralise o que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Deus tem grandes coisas para fazer através de mim e de você. Muitas vezes eu paro, olho para o meu campo de visão e eu falo, mano, mas será que é Deus nisso aqui mesmo? Só que se eu der mais uns passos e deixar que Ele me mostre, eu vou conseguir enxergar o que realmente o Senhor quer fazer, sabe? Tenta olhar com um ângulo diferente. Me recordo, se não me falha a memória, Mateus capítulo 10, a partir do versículo 17. Um jovem se aproxima de Jesus e diz, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí ele diz, por que me chamas bom? Só existe um bom, que é Deus. Mas respondendo a sua pergunta, conheces os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Aquele jovem olhou para ele e disse, isso tudo eu faço desde a minha mocidade. O ângulo de visão dele está certo, realmente ele conhecia tudo. Só que o Senhor olhou para ele e falou, ainda te falta uma coisa. Talvez o que esteja faltando para nós nessa manhã, por mais que nós já temos conhecimento da palavra do Senhor, seja olhar através dos olhos dele. Talvez o que o Senhor esteja querendo de nós nessa manhã, seja que a gente possa olhar através dos olhos dele. Ele disse para aquele jovem, vende tudo o que tem e dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. O jovem já automaticamente olhou com um olhar verdadeiro, porque não deixa de ser verdadeiro, preocupado com se desprender de uma realidade financeira, e aquele jovem não voltou. Talvez ele não sabia que ele poderia ter muito mais, sabe? Mas por quê? Porque ele olhou com um olhar humano. Ele olhou com um olhar humano. Quando eu olho com um olhar humano, eu fico me perguntando o porquê. E o Senhor, Ele quer abrir os nossos olhos para que a gente entenda que além da nossa visão, existe a visão dEle, e Ele já está cuidando de tudo. Ele está no controle de tudo. Pode parecer que não. Pode parecer que não. Estávamos sexta-feira enterrando um pastor amigo nosso, que fazia 2 meses que ele tinha saído lá da clínica, e Deus levou ele para um tempo de reconstrução familiar, e ele conseguiu, sabe, restaurar-se a sua família. Aí, durante o seu horário de serviço, ele teve um infarto, e em menos de 4 minutos, ele já não estava mais entre nós. Conversei com a pastora Michele, a esposa dele, e falei, pastora, nós passamos por isso. Os planos de Deus, a visão dele às vezes não é a mesma que a nossa, e a gente fica confuso mesmo. Mas o Senhor, Ele levou para cuidar. A gente acredita em algo chamado eternidade, que é muito melhor do que o que nós vivemos aqui. E lá nós estaremos todos juntos, irmã Lília. Lá nós estaremos com todos aqueles que a gente ama. Lá a gente vai poder desfrutar de momentos alegres, como a gente dava muita risada. Já jogou truco com o Fabião? Vocês já jogaram truco com o Fabião? Meu Deus do céu. Lembranças alegres, elas ficam no nosso coração, para nos lembrar que vai chegar o dia em que nós estaremos ao lado dele.
O mesmo apóstolo Paulo que escreveu a carta de Romanos, quando ele escreve a carta aos Tessalônicos, ele diz assim: dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor que um dia subiu, ele descerá, com alarido e com voz de arcanjo. Nós que estivermos vivos vamos ser arrebatados, mas aqueles que morreram em Cristo, primeiramente, serão levados até o Senhor. Estaremos todos juntos um dia, estaremos todos reunidos. O Senhor, Ele quer abrir o nosso olho, a nossa visão, para enxergar que Ele estava cuidando, e é por isso que está guardado com Ele agora. É um cuidado do Senhor. Mas enquanto nós que estamos aqui, nós precisamos começar a olhar agora pelo olhar dEle, porque às vezes nós vamos fechando algumas portas, às vezes vamos deixando de viver algumas coisas que o Senhor preparou para nós, porque não estamos enxergando a verdade por completo. Não estamos às vezes enxergando. Me recordo do quanto é difícil crescer e amadurecer. Nós lemos o versículo 14, o 16 e o 19 de Romanos 8, não foi? Você pode abrir comigo de novo? Romanos 8. Versículo 14. O versículo 14 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 16: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Repita comigo: filhos de Deus. Isso, filhos de Deus. Aprendi com o meu pastor Jailson, que quando eu olho para o versículo 14, a palavra filhos de Deus no original ela está escrito ruios, filhos maduros. Então está dizendo que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são ruios, são filhos maduros. O versículo 16, ele diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. A palavra ainda é filhos de Deus, mas quando é por original ela vai ser teknon. Teknon significa um recém-nascido. Recém-nascido deixa de ser filho? Não, ele continua sendo filho, é uma verdade. Porém é um filho que ainda não amadureceu. E por não amadurecer, às vezes agimos de uma forma errônea. Por não amadurecer, às vezes agimos de uma forma que poderia ter sido diferente. E é muito difícil você olhar para trás e enxergar que você poderia ter sido melhor. É muito difícil olhar para trás e enxergar que você foi teknon por tempo demais. Você foi um filho imaturo por tempo demais. Quando o Senhor começou a ministrar no meu coração enquanto os meninos falavam, eu comecei a me lembrar. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu entrei dentro da casa dos meus pais. Você está na casa do Pai hoje, amém? E na casa do Pai, o Senhor nos convida a ser participativos, de fazer com que o reino se movimente. Só que eu entrei dentro da casa do meu pai, da minha mãe, e eu levei um dinheiro que tinha lá da minha mãe na época. Fiquei fora por uns 2 dias. Eu tive problema com drogas, para quem não me conhece. Fui preso às drogas por mais de 15 anos. E eu levei um dinheiro naquela época. Fiquei fora de casa por uns 2 dias. Quando eu estava voltando para casa, 2 dias depois, sem mais nada do dinheiro que eu levei, eu encontrei com meu pai aqui na entrada da Paraná City, vindo para cá. E ele me abraçou. E ele falou: filho, vamos tomar um café? Na época fazíamos café com os jovens, pastor.
Ele falou: vamos tomar um café comigo. A verdade que ele talvez estivesse com raiva. A verdade é que talvez ele estivesse chateado. A verdade é que talvez ele não estivesse muito acessível. Mas o olhar que ele teve por mim foi um olhar de Deus. O ângulo de verdade que ele olhou para mim foi um ângulo diferente do que normalmente a gente faz. Ele começou a me explicar naquele dia, ministrei isso no último culto de jovens na igreja do pastor Donizete. Ele ministrou que a proteção do Senhor, ela é um guarda-chuva. Eu escolho estar debaixo dessa proteção, ou eu escolho sair dela. Estávamos parados na esquina da Paraná City. E ele olhava e dizia: filho, escolha ficar dentro do guarda-chuva, escolha ser protegido, escolha para deixar Deus te proteger. Lembro que naquele dia eu não consegui acompanhá-lo. Não tive forças para vir tomar um café na igreja. Na verdade, eu não tive força por muitos anos ainda depois daquele tempo. Hoje eu olho para trás e falo: meu Deus, como eu deixei de crescer por tanto tempo. Como eu deixei de enxergar o ângulo certo por tanto tempo. O Senhor nos trouxe nessa manhã porque existem ângulos que talvez estejam barrando aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu sei que ainda vamos viver coisas melhores do que já estamos vivendo, mas nós já vivemos coisas tremendas nesses últimos 5 anos em que estamos caminhando com o Senhor. Mas se eu te contar, poderia ter sido muito mais. As minhas atitudes, elas paralisam o que o Senhor está projetando para as nossas vidas. O versículo 19 que nós lemos vai dizer que, vamos ler junto? Para não errar nenhuma fala. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A palavra filho nesse versículo 19 também é huios. Então existe uma expectativa de Deus pela nossa maturidade. Existe uma expectativa do Senhor pelo nosso crescimento. Existem pessoas ao nosso redor que serão alcançadas quando o nosso olhar ele passar a ser um olhar diferente. Ele passar a ser um ângulo diferente. O Senhor está nos convidando nessa manhã a ter um olhar pelo ângulo dele. Eu quero te convidar a se colocar sobre os seus pés por alguns minutos. O Senhor, Ele quer nessa manhã aperfeiçoar aquilo que Ele já começou nas nossas vidas. Filipenses capítulo 1, versículo 6: aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele a aperfeiçoará até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa aperfeiçoação, ela se leva através de um posicionamento segundo a vontade dEle. Quando tivermos qualquer dificuldade a respeito de Deus, vamos lembrar que existe uma palavra descrevendo quem Ele é. Vamos lembrar que existe um Deus cuidando de nós em todos os detalhes.
Vamos lembrar que por mais que houve erros, o olhar dele não é um olhar de condenação, é um olhar de cuidado. Ele quer nos convidar para um tempo de viver uma nova história. O ângulo da nossa verdade não pode mais paralisar aquilo que o Senhor tem para nós. Talvez achamos que estávamos certos até ontem, ou talvez até hoje cedo. Mas o Senhor está dizendo: tenta olhar pelo meu campo de visão agora. Tenta acreditar no que eu estou te mostrando. Aos seus olhos parece ser impossível. Eu falei dos meus pais. Foram 15 anos onde a única verdade que eles ouviam é: esse aí não tem mais jeito. Foram 15 anos onde a única verdade que o campo de visão humano trazia para eles era: não tem mais jeito, não dá. Já tentamos de tudo, tudo que estava ao nosso alcance foi feito. Mas o Senhor olhou para eles e falou: vamos olhar por um ângulo diferente? Vamos olhar por um ângulo diferente. Eu sei que o Senhor está no caminho correto. Eu sei que vocês já fizeram tudo que estava ao seu alcance. Mas vamos olhar por um campo de visão diferente, por um ângulo a qual você ainda não olhou. Deixa o sobrenatural acontecer. Acredite naquilo que os seus olhos ainda não consigam ver. O milagre está disponível para todos nós. Todos nós podemos viver isso. Em qualquer que sejam as áreas, qualquer que seja a dificuldade, o Senhor manda dizer nesta manhã que Ele tem solução para todos os problemas. Só que como nós aprendemos na hora da oferta, primeiro nós temos que ter Ele como nosso Deus. Muitas das vezes nós queremos Jesus como nosso supridor, o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Às vezes queremos Ele como nosso médico, o Deus que sara. Às vezes queremos Ele como o Deus que vai resgatar os nossos familiares. Mas quando Ele se posiciona como o Senhor, a gente fala: não, esse ângulo de visão me dá muito trabalho. O Senhor nos convida nessa manhã a acreditar que Ele está no controle de tudo. E se nós tivermos Ele como nosso Deus, não existe nada que Ele não possa fazer. Feche seus olhos. Pai Santo, nós te damos graça. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nessa manhã está nos ensinando que às vezes, mesmo estando indo na direção correta, o nosso ângulo da verdade pode estar nos fazendo errar, pode estar nos impedindo de enxergar o que o Senhor quer fazer através das nossas vidas.